Não. Olá, bom dia. Bom dia. Gente, não estou chorando, tá? É só vontade de espirrar e não vem. Perder o espirro só não é pior do que perder o celular. E quando vem um espirro, você fica mó tempão com a boca aberta para espirrar e não vem. Nossa, é ruim demais, hein? Só as pessoas que têm rinite vão entender, Gabriel. Você tá. Nossa, foi muito ruim. Acho que foi anteontem que tava frio. Aí eu tava na sequência. Eu acordei muito cedo que eu tava espirrando, eu tava na sequência de espirro. Atim, atim, atim. Só que eu tava ficando sem ar. Aí deu uma pausa, só que tava vindo os espirros seguintes. Eu fiquei mó tempão com a boca aberta assim. Ah, ele não vinha, cara. Ai, deu até o nervoso agora. Quando dá aquela dorzinha assim, que vem da ponta do nariz e vai subindo, aí vai para dentro da cabeça assim. Aí, É ruim demais. parece não, assim, mas essa coisa de máscara me ajuda muito com isso, né? Poeira, ar frio, às vezes cheiros muito fortes, né? E aí com a máscara a coisa fica mais, mais difícil de acontecer, né? Bom dia. Tudo bem, Geisa? Oi? Tudo bem com você, Geisa? Não, eu tô aqui conversando com o Gabriel sobre espirro. Ah, não fica assim, não. Um dia desses, eu ainda tô me recuperando de uma inflamação na garganta que eu teve nesses dias. Foi horrível. Eu também fiquei, nossa, fiquei mal pra caraca, mano. Essa mudança de tempo a gente não é acostumado. A gente é acostumado com aquele calor, né? Aí vem frio, aí muda o tempo pro calor, papapá, pupupu. Ai, a gente não aguenta. É, mas a gente também não se prepara muito para sentir frio, né? Concordo, Nossa, concordo. A gente é muito mal acostumado para se preparar. Carioca é muito mal acostumado. bota o casaco, aí sai de bermuda e chinelo. Pois é. Aí molha o pé, fica com o pé molhado. Uma das coisas que não é, tipo assim, não é certeza que vai me atacar, mas incomoda é desodorante. Tipo, você tem, Nossa vamos supor, Senhora. minha mãe tá Nossa no quarto, Senhora. ela vai passar desodorante nela. Cara, se eu passar atrás, me dá uma coisa no nariz que eu fico com muita vontade de espirrar. Eu sinto na garganta. Parece que gruda um negócio na minha garganta. E às vezes dá tanta tosse. Ai, gente, minha câmera, peraí. Tá mão. Me dá tanta tosse que dá até ânsia de vômito. Oi, quem falou? Eu falei, é porque quando isso acontece, eu não consigo respirar. Bruna, eu não Foi consegui. a Bruna tá tentando falar, não tô escutando também não. Também não. Acho que tá abafado o seu som, Bruna. Nada, deixa. Não, amor, fala. Agora eu te ouvi. Pode E falar, acho
Pode falar, fica à vontade, mas a gente tentou entender e eu não entendi, os Não, colegas é também que não. eu falei que quando isso acontece, eu não consigo respirar. Parece que dá um negócio na garganta, né? É perigoso até. Quem tem bronquite asmática, quem tem asma, sofre um bocado. Parece besteira, mas sofre um bocado. Bem, já entrou quase todo mundo. Hoje, aproveitando aí que está todo mundo no online, eu separei para vocês 2 vídeos, tá? Um sobre a história do dinheiro, que foi feito até pelo Banco Santander, já é um vídeo um pouquinho antigo, mas enfim, história, né? E o outro é a história do dinheiro no Brasil, tá? O vídeo sobre a história do dinheiro no Brasil, ele é um vídeo que a pessoa que fez o vídeo faz uma narrativa, não digo lenta, mas assim, ele fala devagar, ele fala pausado, ele fala pontuado. E aí eu achei um vídeo ideal para que nós fizéssemos a seguinte dinâmica. Vocês vão fazer anotações sobre esses vídeos, tá? Então, vocês vão vendo o vídeo e anotando. Quem tiver alguma dúvida, pede para parar o vídeo, faz a pergunta, ou se tiver algum comentário, tá? E esse vídeo, ele vai servir de conteúdo também para a prova. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Não agora, vou colocar na plataforma para vocês, e vocês verão o vídeo respondendo as perguntas, ou assistirão novamente o vídeo para responder as perguntas, enfim, tá? Não é um vídeo simplesmente ilustrativo, não. É através desse vídeo que vocês vão construir a aula, o conhecimento sobre a questão da história do dinheiro. Ok? Todo mundo entendeu? Sim, entendi. Então, pega aí um papel para anotar, lápis ou caneta, para assistir e ir anotando, ok? Os vídeos já estão na plataforma, ficarão lá, e depois eu vou botar a gravação da nossa aula, tá? Caso alguém tenha dúvida e precise assistir novamente. Se não der tempo de assistir tudo, não tem problema. O vídeo ele está na plataforma. Então, vou começar com a história do dinheiro, que a gente até já viu um pouquinho, né? Santander apresenta. Deixa eu só botar no YouTube. Porque apresenta aqui a turma do Brincando na Rede em. Todo mundo tá com áudio e com o meu vídeo aqui, normal? Sim. Eu só não vou abrir a tela porque o meu computador trava quando eu boto tela cheia do YouTube. Depois ele não volta, É tá? verdade. Não só o seu não, trava da professora Luciana também, como ela mostrou o vídeo, ela passou, a gente relatou que estava travando. Eu tenho que ficar assim com a tela pequenininha, mas dá para todo mundo ver, né? Sim, dá para ver, professor. A história do dinheiro. Muitos anos atrás não existia dinheiro. As pessoas trocavam frutas por outras frutas, objetos por leite e até mesmo bananas por uma casa. Como era muito pesado carregar tudo isso, surgiu uma ideia brilhante: usar metal para fazer moedas e trocar as coisas pelas moedas. Assim, ficava mais fácil carregar e dar troco. Algumas pessoas guardavam esses metais e, como garantia, entregavam um papel que representava a quantidade guardada. Foi assim que surgiram as notas de papel. E até hoje, usamos o dinheiro de papel e metal. Quando compramos alguma coisa, estamos dando algo em troca. Por isso, é preciso saber usar o dinheiro. Quer saber mais? Pergunte aos adultos. Santander, divirta-se em brincandonarede.com.br. Uma pequena ilustração do que a gente já tinha visto
na aula anterior, né, sobre a questão da história do dinheiro. Agora vamos lá sobre a história do dinheiro no Brasil. E outros tipos, 300 e... Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Tostão, vintém, prata, barão, pataca e mil-réis. Clique, compre e receba seu pedido. Ô, Mercado Livre, não quero nada não, Mercado Livre. Obrigado. Isso, obrigado, Mercado Livre. Eu quero que for de Estes graça. são alguns dos nomes historicamente associados ao dinheiro brasileiro que tem uma curiosa e intrigante história, embora desconhecida de muitos. Desde a primeira moeda a circular nestas terras, o Brasil já teve pelo menos 10 diferentes moedas, sem contar sal, búzios, tecido, bois e ouro em pó, que já tiveram valor de dinheiro por aqui. Somente no último século, o dinheiro brasileiro mudou quase 10 vezes, perdendo incontáveis zeros por conta da constante desvalorização. É possível... Lá em história, vocês já estudaram isso. Quando eu faço a troca de um produto pelo outro, eu estou fazendo que tipo de comercialização? Tem um nome específico. A compra... Não, a troca. Eu te dou sal, você me dá farinha. Eu te dou carvão. O nome? Escambo, exatamente, isso aí. Escambo, eu nunca Escambo. ouvi falar, não. Não, escambo. Não. Anota aí para pesquisar depois. Escambo. Beleza. que você já tenha se perguntado o que significam essas palavras tostão, vintém, pataca. Porque as expressões mil-réis e barão são comumente associadas a dinheiro, especialmente entre os mais antigos. Neste vídeo serão respondidas estas e muitas outras curiosidades. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e neste vídeo vou apresentar um estudo que, embora tenha estreita ligação com a minha área de formação, o resultado valeu muito a pena. Circular no Brasil. No vídeo de hoje, vamos conhecer todas as informações e curiosidades sobre a história e evolução do dinheiro brasileiro. A primeira moeda a circular no Brasil e a de maior duração foi o real, como era chamado a moeda portuguesa na época da colonização do nosso território. Sua circulação foi autorizada por Dom Sebastião I, por provisão de 3 de março de 1568. A moeda de R$1 era de cobre e pesava 1,3 gramas. À época, o plural de real, enquanto moeda, era chamado de réis. Logo, além da moeda de R$1, circulavam também as moedas de 3, 5 e 10 réis. A partir de 1580 teve início a chamada União Ibérica, quando Portugal e Espanha passaram a estar sujeitos à mesma coroa, no caso, a espanhola. Neste período, passou a circular no Brasil, embora em pequena quantidade, a moeda espanhola que também se chamava real. As moedas eram de meio, 1, 2, 4 e 8 reales, como era chamado o plural de real, enquanto moeda espanhola eram cunhadas em Potosí, na Bolívia, e valiam respectivamente 10, 20, 40, 80 e 160 réis portugueses. As moedas espanholas eram feitas de prata, daí a popularização do termo prata como forma de se referir a dinheiro. No início do século XVII, o açúcar, artigo de luxo na Europa, era a base da economia portuguesa e largamente produzido no Brasil. Tanto que o governador Constantino Menelau determinou no ano de 1614 que o açúcar tivesse valor de moeda no Brasil. Logo, uma arroba, ou seja, 15 quilos de açúcar branco, foi fixado em 1000 réis, ou seja, mais de 100 gramas de prata. A arroba de açúcar mascavo valia 640 réis
e a de outros tipos, R$ 320. A partir de 1624, a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro, estabelecendo ali a colônia de Nova Holanda. A partir de 1625, começaram a circular as primeiras moedas cunhadas em solo brasileiro. As moedas de 3, 6 e 12 florins de ouro eram cunhadas em Pernambuco, bem como as moedas de prata de 10, 12, 20, 30 e 40 soldos. E olha que interessante, a moeda ela era quadradinha mesmo, dava menos trabalho para cortar, e aí eles faziam a marca redonda. Então a cunhagem era redonda, mas a moeda era quadradinha. Essas moedas, quem tiver aí curiosidade, né, jogar no Mercado Livre, no Google, a comercialização de moedas antigas, essas moedas valem uma pequena fortuna. Professora, Oi. posso fazer uma analogia construtiva? Claro. Vamos lá. Hoje a gente, por exemplo, não naquela época, mas hoje a gente tem vários assuntos ambientais em dia. Na minha opinião, moeda redonda usa menos materiais do que uma moeda quadrada. Porque, por exemplo, você está vendo que tem um formato ali de uma moeda redonda, certo? Mas é quadrado. Se eles cortassem em volta disso, ia gastar menos ouro, cobre, enfim, esses metais que são recursos não renováveis. Você concorda comigo? Concordo. É só isso, é uma observação mesmo, achei interessante. Assim, a gente pensa na questão do recurso, né? Eles tinham que fazer isso aqui muito rápido e não tinha ferramenta, né? Sim, claro. Sim, eu concordo. Essas moedas eram usadas principalmente para pagar os soldados holandeses, daí o nome soldo. Com a restauração do Reino de Portugal em 1640 e a expulsão dos holandeses em 1654, a política monetária portuguesa voltou a vigorar no Brasil, e inclusive com a circulação de moedas de prata cunhadas em Portugal. Porém, em 1694, foi instalada em Salvador, capital, sede do governo geral do Brasil na época, a primeira Casa da Moeda Brasileira, onde passaram a ser cunhadas moedas de prata no valor de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis. Informação importante essa, hein? Primeira Casa da Moeda Brasileira, estado de Salvador, 1694. Caraca! E de ouro, nos valores de 1, 2 e 4 mil réis. Neste período, a moeda de 80 réis era conhecida como tostão, por sua correspondência em valor ao testone italiano, palavra que significava literalmente cabeça grande, em referência à moeda que trazia a efígie do soberano. A moeda de menor valor cunhada no Brasil era a de 20 réis, que correspondia à 20ª parte de um cruzado, moeda que circulava em Portugal no valor de 400 réis. Por valer a 20ª parte de outra unidade, esta moeda também era chamada de vintena e popularizou-se com o nome derivado de vintém. Logo, um vintém era como era chamada a moeda de 20 réis. Isso, um tostão era o nome pelo qual era conhecido a moeda de 80 réis. Indicado de 320 réis, também era chamada de pataca, por sua equivalência em valor à moeda mexicana de mesmo nome. Já a moeda de 640 réis, o dobro da anterior, era chamada de patacão. A Casa da Moeda mudou para o Rio de Janeiro, depois para Pernambuco, e em 1724 foi criada a Casa da Moeda de Vila Rica, na recém-criada capitania de Minas Gerais. Neste momento, o Brasil passava a ter 3 casas da moeda, uma no Rio de Janeiro, outra na Bahia e outra em Minas Gerais. Em Vila Rica, começaram a ser produzidos os chamados dobrões de ouro.
As moedas tinham este nome porque sua relação de valor era de dobra, como entre 1.000, 2.000 e 4.000 réis e as de 10 e 20.000 réis, comum nas relações entre moedas à época, Professor, porém de Oi. elevadíssimo valor. Oi? posso te mostrar uma coisa muito, muito legal? Eu não sei se Pode. eu não sei se vai dar para ver, mas eu tenho algumas moedas aqui bem antigas que meu pai encontrou. Uma moeda da França, uma moeda do Cruzeiro antigo e uma moeda de Portugal. Eu vou mostrar aqui para você. Eu tenho algumas para mostrar para vocês também. Nota também que meu sogro guardava. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó. Eu tenho essa. Calma aí, ó. Eu tenho essa moeda aqui, ó, que é de Portugal. É um Eu não sei se dá escudo? para ver. Ó, sim, é o escudo, ó. No nome é 5 escudos. Uhum. Olha, eu tenho aqui. Eu Foi tenho essa moeda aqui. Essa Eu tenho aí essa foi moeda aqui. substituída pelo euro, né? Era Sim, escudo exato. até a Isso. entrada do euro. Essa daqui se chama 10 centimes da França, em 1979. 10 centimes. E essa moeda aqui, que eu tenho aqui, uma bem antiguinha, é 10 centavos do Brasil, mas de 1989. Olha só, bem antiguinha. Só isso que eu queria mostrar mesmo de curiosidade. Olha Desculpa só, te esse interromper. negócio de chamar 1989 de antigo, olha lá, hein? Olha aí, hein? Não quis ofender. Tô brincando, vamos lá. Eu tenho umas moedas também aqui para mostrar para vocês, dá para a gente ver na próxima aula. Com as moedas de 10 e 20.000 réis, por exemplo, pesando respectivamente impressionantes 20, A tela do Zoom tá em cima da tela do YouTube? Acho que não, sumiu agora. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Estamos. 0,8 e 50,7 gramas de ouro. Também eram cunhadas em ouro a moeda de 400 réis, o cruzado, do qual o vintém seria a 20ª parte. Em 1727, o sistema de dobras foi aperfeiçoado e passaram a ser cunhadas moedas de ouro de 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400 e 12.800 réis. Esta série de moedas era chamada de escudos, porque traziam o escudo real português em uma face e a efígie do soberano em outra. A menor moeda desse sistema, porém, a de 400 réis, tinha apenas a coroa real em uma face e a efígie de outro, dando origem à expressão cara e coroa, para referir-se às duas faces de uma mesma moeda. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, constatou-se um sistema monetário precário, chegando a circular ao mesmo tempo várias diferentes relações de moedas intercambiáveis. A capitania do Maranhão e Grão-Pará, por exemplo, chegou a ter moedas cunhadas especialmente para circulação nesta capitania. Além disso, existiam moedas informais, como conchas e caramujos utilizadas por escravos de origem angolana no início do século XVII, pano de algodão no mesmo período nas vilas do interior, gado em outras localidades e ouro em pó, que era pesado e usado como moeda em Minas Gerais. Em 1815, é instituído o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. A abertura de manufaturas e o comércio internacional, entre outras medidas, impulsionaram significativamente a economia do agora Reino do Brasil. Então, gente, vamos tirar a emoção em cima disso aí, tá? O que acontece? O Brasil, ele era uma terra para exploração. Então, tinham as capitanias hereditárias, que vocês já devem ter estudado lá em história, né? Tinha uma organização política dessas capitanias, mas era cada um querendo segurar aí
a farinha para o seu pirão, né? Aquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, não tinha uma unificação, digamos assim. O rei, que estava do outro lado do oceano, e as novidades, as ordens, né? Elas demoravam o tempo de uma viagem para atravessar o Atlântico. Isso se não tivesse nenhuma intercorrência no meio do caminho, se não tivesse nenhum naufrágio, enfim. Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, fugida, né? Há a necessidade de tornar o Brasil uma terra mais organizada, e para que o rei pudesse realmente governar daqui, Portugal, houve a necessidade de elevação do Brasil a reino, né? Reino de Portugal, Brasil e Algarve, tá? Então, essa necessidade de organização e tal, não sei o quê, não foi porque queria-se o crescimento do Brasil, não. É porque o Brasil precisava se adequar enquanto território para que o rei daqui pudesse mandar também em Portugal. Se ele vem para cá e aqui não é declarado reino de Portugal, perdia-se a conexão entre Portugal e o Brasil, porque Portugal estava tomado lá naquela época, né, pelos ingleses. Ok? Ok. A produção e o comércio aumentaram, mais dinheiro em circulação passou a ser necessário. Neste sentido, o Banco do Brasil, fundado em 1808, começou a emitir papel-moeda de layout semelhante ao da libra inglesa e garantido pelo seu lastro, ou seja, por reservas equivalentes. Dom João, pai de Dom Pedro I, é quem funda o Banco do Brasil, tá? Em ouro. Na prática, era parecido com um cheque. Além do papel moeda, eram produzidas moedas de cobre no valor de 10, 20, 40 e 80 réis, de prata nos valores de 80, 160, 320, 640 e 960 réis, e de ouro nos valores de 4.000 e 6.400 réis. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro rompe definitivamente com a união política entre Portugal, Brasil e Algarve, tornando o reino, e logo depois Império do Brasil, plenamente soberano e independente. Em 1835, passou... Tem um bafão aí que eu preciso contar para vocês. Quando Dom João volta para Portugal e deixa Dom Pedro I aqui como representante do reino português, ele passa pelo Banco do Brasil e leva tudo que tinha lá depositado no Banco do Brasil referente à coroa portuguesa. E aí o Banco do Brasil, ele podemos dizer que vai à falência, tá? Mas o Brasil fica sem reservas, fica descoberto, e aí Dom Pedro I, junto com os seus, que na época podemos chamar de assessores, né? Ali os seus secretários, os seus administradores, conselheiros, que tentam, através também dos impostos... Levantou a mão, Daniel? Sim. Tá, deixa eu só fechar essa fala. Tentam levantar o Banco do Brasil, tá? Pode falar. Você não acha que foi uma falta de empatia? Eu sei que eles tinham seus problemas, as coisas para resolver, mas, pô, caraca. Às vezes eu acho que na história, mesmo o professor de história já nos explicou isso direitinho, isso não é muito assunto para falar com a senhora, mas faltou um pouco de empatia, sabe? Por que nos exploraram muito? Eu sei que, assim, é
normal o ser humano explorar, pegar riquezas, tem os seus interesses, mas às vezes eu acho que essa exploração poderia influenciar, e não influenciou na nossa vida hoje em dia no Brasil. Totalmente. Totalmente. Porque parece algo bobo, mas eles só pegaram o ouro, mas depois o Brasil se torna independente, aí o Brasil tem que começar a seguir sua vida. Sim, mas se ele tivesse um processo colonial menos estressante, como o Brasil teve, a gente poderia ter menos problemas. Uma coisa leva a outra. Sim. Inclusive, existem vários estudos sobre isso, estudos com relação à economia, ao processo escravocrata, o processo de colonização para o extrativismo, né? E, inclusive, em algumas relações, tipo, a gente está falando de 1600 e pouco, né? A gente está falando de Idade Média. E depois a gente já está indo para o Renascimento. E aí, quando você pega a história da França, da Inglaterra, do próprio Portugal também, as coisas que já existiam de desenvolvimento, né, nesses países e que eram completamente... algumas pessoas que já tinham nascido no Brasil, né, elas não sabiam da existência de metade das coisas que existiam no velho mundo, no velho continente, como era chamada Europa, né? E é claro que isso influencia totalmente o nosso processo histórico. Isso é um fato, Daniel. Isso é um fato. A nossa aula termina 45 ou 55? Eu sempre me perco. 50, acho que é 55, porque a próxima aula é só no 55. Então a gente ainda tem 10 minutinhos, né? Vamos continuar vendo aqui. Passou-se a emitir a primeira série regular de papel moeda. As cédulas nos valores de 1 a 1.000 réis eram impressas nas diferentes casas da moeda do país e traziam inscrito o nome da província em que deveriam circular. Estas cédulas tinham como principal objetivo coibir e prevenir a falsificação de moedas de cobre, que passaram a ser recolhidas e substituídas pela cédula impressa. Entre os anos de 1836 e 1845, a província do Rio Grande do Sul empreendeu a chamada Revolução Farroupilha, e durante esse período a região esteve independente, como a República Rio-Grandense. Durante sua vigência e até a reintegração ao Império Brasileiro, eram produzidas as balastracas, pedaços de moedas geralmente de prata proveniente da Bolívia ou do Peru, carimbadas nos valores de 100, 200 e 400 réis. Estas últimas geralmente utilizavam uma moeda inteira. Os cortes eram irregulares e feitos à mão. No Segundo Império, com o aumento da produção industrial, café e com a construção de estradas e ferrovias que facilitaram o escoamento das riquezas, o Brasil experimentou um período de grande prosperidade e desenvolvimento econômico. Neste período, o sistema monetário nacional foi aperfeiçoado e o valor de 1.000 réis passou a ser considerado a unidade monetária básica do Brasil. Foram introduzidas cédulas produzidas regularmente, com a circulação válida em todo o território nacional, nos valores de 500, 1, 2 e 10.000 réis. Cada cédula trazia a efígie do imperador Dom Pedro II no anverso e uma arte específica no reverso, sendo estas as primeiras a terem reverso e anverso impressos. As moedas metálicas eram cunhadas em prata nos valores de 200 réis, 500 réis, 1 e 2.000 réis, e em ouro nos valores de 5, 10 e 20.000 réis. Neste período é interessante fazer uma observação.
Nas últimas moedas de ouro produzidas para circular no Brasil, a de menor valor, ou seja, a de 5.000 réis, pesava 4,4 gramas de ouro. Isso significa que 1.000 réis, a unidade monetária básica do Brasil à época, valia exatamente 0,9 gramas de ouro. É interessante ter isso em mente quando formos acompanhar as várias mudanças pelas quais o dinheiro brasileiro passará, como veremos à frente. Em 1868, era lançada uma nova série de moedas metálicas cunhadas em novos metais, menos nobres, passando a não ter relação direta entre o valor da moeda e o peso do metal. Em bronze, passaram a ser cunhadas moedas de 10, 20 e 40 réis, e em níquel, de 50, 100 e 200 réis. Este sistema monetário vigorou basicamente durante todo o Segundo Império e a chamada República Velha, mudando apenas as artes das cédulas e o material das moedas metálicas, porém sem impactar o sistema. Com o início da ditadura de Getúlio Vargas durante o chamado Estado Novo, em 1942, o cruzeiro foi implantado como novo sistema monetário em substituição ao sistema que vigorava desde antes da independência, com o cruzeiro equivalendo a 1.000 réis, a moeda brasileira até então, há quase 400 anos. Foram impressas novas cédulas de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 e 10.000 cruzeiros. Um ponto positivo eram as artes das cédulas que homenageavam, cada uma grande personalidade da história do Brasil, sendo respectivamente Almirante Tamandaré, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, Marechal Deodoro e, a partir da nota de 50 cruzeiros, homenageando, em ordem decrescente, os membros da realeza brasileira, sendo a Princesa Isabel, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João VI, e as notas de maior valor trazendo respectivamente o descobridor Pedro Álvares Cabral, o recém-instituído herói da independência Tiradentes e o grande gênio brasileiro, amigo da família imperial e meu conterrâneo, Alberto Santos Dumont. O reverso de cada cédula trazia também uma arte relativa ao personagem homenageado. Também foi instituído o centavo, correspondente à 100ª parte de um cruzeiro. Novas moedas metálicas foram cunhadas nos valores de 10, 20 e 50 centavos em cuproníquel rosa, todas com efígie de Getúlio Vargas, e 1, 2 e 5 cruzeiros em liga de bronze e alumínio, com o mapa do Brasil na face oposta ao valor. Em 1964, foi extinta a fração do cruzeiro denominada centavo, sendo cunhadas no ano seguinte novas moedas de 10 e 20 cruzeiros em alumínio e de 50 cruzeiros em cuproníquel. Eu tive um professor na faculdade chamado Amaury Rodrigues. Ele foi funcionário da Casa da Moeda por muitos anos, ele era desenvolvedor gráfico da Casa da Moeda. Então, quando tinha algum projeto, ele cuidava da parte de impressão, mas também quando tinha algum layout diferenciado, tinha que tirar ou acrescentar alguma coisa no layout das cédulas e das moedas, ele também fazia parte desses projetos, né? E aí ele falava para a gente sobre várias questões, aqui, deixa eu botar aqui mais para trás um pouquinho, no layout da cédula, né? No caso da arte, que tem, não é um desenho qualquer, segue um padrão. Dentro tem alguns vídeos, até na internet mesmo, que falam sobre curiosidades no layout das cédulas, né? Então, quando saiu aí a cédula de 200 reais, que a maioria nunca viu, né? E eu já até expliquei para vocês, eu acho, sobre essa questão dessa cédula de 200 reais, que estava colocando mais dinheiro, que isso podia aumentar a inflação, enfim. Que o pessoal queria que fosse o caramelo, né? O cachorro, porque agora a gente não tem mais personalidades nas cédulas. A gente tem animais da fauna brasileira.
E tem muito a ver com quem você está homenageando. Então, troca governo, sai governo, você tem lá uma nota. E acontecia assim, se a pessoa não fosse com a cara de Getúlio Vargas, ela trocava o dinheiro e não queria. E muita gente que guardou cédulas porque tinha justamente lá a cara do imperador, né? Ou da Ô, imperatriz. professora, Ou, posso acrescentar uma coisa? O claro, que é engraçado é que o Brasil ele teve 10 moedas, né? E isso é fato, é realidade, e a gente não vai pagar nessa 10ª moeda. A gente evolui, o mercado muda e assim vai. Mas o que é engraçado é que eu acho que todas as mudanças na moeda brasileira já aconteceram, porque hoje eu não vejo uma grande mudança. Acrescentou uma nota de 200, aí o pessoal fala, meu Deus, a inflação, não sei o que, não sei o que lá. Mas às vezes eu olho para o lado positivo, sabe? Que várias coisas, vários problemas naquela época não afetam hoje. Afetam, assim, claro, o governo da época, a moeda da época, os investimentos na época, a industrialização na época, que hoje afeta diretamente a nossa vida financeira, pessoal, e entre outras coisas. Mas eu acho que todas as mudanças na moeda brasileira que tinha para acontecer, já aconteceu. Mas, como você disse, eu vou reafirmar, o governo passa presidente para presidente, ele pode mandar a Casa da Moeda emitir uma nova como é que se fala? Uma nova nota, né? Como aconteceu no governo Bolsonaro, que ele emitiu uma nota de R$ 200, falando, acho que deve ter, eu não conheço muito bem, mas é falado por Paulo Guedes, ou Paulo Guedes não sei o que, papupu, emitiram a nota de R$ 200. Mas eu também concordo com você que é muito prejudicial para a inflação que hoje a gente tem no Brasil emitir mais papel, porque isso só vai desvalorizar cada vez mais e se aproximando de uma Argentina, por exemplo, da economia, claro. a gente vai ver daqui mais umas 2 ou 3 aulas, que existe um conselho que regulamenta essas coisas. Então, assim, o presidente da República, o ministro da Economia, eles não têm 100% Mas eles têm poder. Mas não tanto assim, tá? Para conseguir fazer isso, eles precisam de aprovação, de aprovações. Mas por que precisa de aprovação se ele está num cargo que a gente acha que é superior? Porque nós estamos numa democracia, tá? E se fosse numa ditadura, ele botaria, não, eu quero moeda de 200 e pronto, acabou. Exatamente. Não tinha opiniões divergentes. Exatamente, eu mando, pronto e acabou. Mas não funciona desse jeito, graças a Deus, porque quando acabou a ditadura militar, nós temos a nossa Constituição de 1988. Então, ele governa, mas ele não governa sozinho, não, entendeu? E aí ele pode ter as ideias, só que essas ideias precisam ser aprovadas. Tem algumas situações que ele pode, sim, fazer emendas e aí protocolar algumas questões, mas com relação, assim, a isso aqui do dinheiro, não mais, tá? Não pode mais acontecer. Eu vou interromper o compartilhamento e a gente parou na 6ª moeda, tá? Então, na próxima aula, a gente continua a partir da 7ª moeda. Para não acontecer o que aconteceu no caso lá do Collor e da ministra Zélia Cardoso de Mello, que bloqueou o dinheiro da poupança aí dos brasileiros e muita gente foi à falência desde aquela época e tal. Então, assim, nós já temos questões financeiras hoje, né, econômicas, que nos protegem de alguma forma, tá? Para não acontecer o que aconteceu lá nos anos 90. Então, tem muita gente que fala muita besteira, sabe, Daniel? Mas o que eu falo muito isso, eu sei que o nosso horário já terminou, mas só para concluir,
Eu falo isso lá muito no ensino médio. Eu acho que, além da eleição, tinha que ter um Enem para político, sabe? Uma coisa assim, tipo um Enem Também para acho, para político. selecionar, né? Porque aparece cada coisa aí que. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, cada um tem sua opinião política. Devagar, Mas devagar. eu vou devagar, vamos lá. Em 2018 teve as eleições, várias coisas que aconteceram, o Brasil já estava em uma crise econômica muito grave e surgiu duas lideranças muito fortes. Eu não vou dar minha opinião, eu só vou falar quem são. Eu não vou falar nome, tá, gente? Vocês Não, não sabem. precisa, a gente sabe quem são. Não precisa falar partido também, Tá, beleza. senão o YouTube O vai que bloquear. aconteceu? O que aconteceu? Sim, não vou bloquear. Aí a gente foi e foi num candidato diferente, que hoje atualmente é o presidente. Hoje, a gente, mesmo que você tenha a sua opinião, hoje acho que você não concorda com várias coisas que hoje te afetam. E por isso que eu concordo muito com você, professora, tinha que ter um Enem, porque para avaliar, porque uma pessoa dizer que é competente é uma coisa, agora ir lá e fazer é outra. E uma coisa que eu brinco muito com isso lá com o ensino médio, quando a gente está falando de democracia, direitos humanos, políticas públicas, porque tem muita coisa que é colocado em eleição como se fosse assim, uma grande novidade. Não tem nada de novidade, está tudo na Constituição. Só tinha que fazer valer. A receita do bolo está lá, prontinha. Só que você precisava de uma pessoa que conhecesse, além da receita, o como fazer, né? O modo de fazer. Então, tem certas situações que, se a gente se politiza, né, um pouquinho, se a gente conhecesse vocês já. Vocês estão no 8º ano, mas já tem que começar a conhecer algumas Sim. coisas para Já discutir se em casa. preparando, né? A gente está nessa fase de se preparar para a vida que a gente vai levar no futuro, né? Exatamente. Porque daqui a 3, 4 anos, vocês estarão votando. Vocês votarão no próximo presidente, ainda não, mas no próximo, sim. Né? 2022, a gente tem lá em 2026, né? 22, 23, 24, 25, 26. 2026, vocês vão votar nas eleições. E aí? Vocês sabem como é que vota? Vocês sabem votar? Então, já desde agora que vocês deveriam se preparar para isso. Eu ainda estou aprendendo. Por isso que, às vezes, eu até achei bom você falar, toma cuidado com o que você fala, porque ainda você é muito jovem nessa área. Eu concordo com isso. É melhor eu escutar. Vamos lá, gente. Preciso converter a aula, tá bom? Beijo para vocês. Até quarta-feira. Bom teste. Leiam o teste. Vai devagar. Não ganha mais ponto quem faz mais rápido, não, hein? Tchauzinho.